Boa tarde, todos animados, né? Com disposição renovada depois do almoço, para dar continuidade ao nosso Seminário Internacional de Políticas Públicas em Demências, uma realização da ABRAS, com apoio da OPAS, da FEBRAS, do Conselho Nacional de Saúde. E para iniciar a nossa tarde de hoje, com a mesa redonda, Pesquisas e Políticas para o Cuidado em Demências nas Américas. Vou chamar o Dr. Arthur Jatobá, que é médico, neurologista, pesquisador da L2IP, é isso? E nosso diretor científico da ABRAS-DF. Vamos dar uma salva de palmas? Gente, boa tarde. Vamos dar início para essa próxima mesa, né, que vai ser sobre pesquisas e políticas para o cuidado em demências nas Américas. E eu gostaria de convidar o Diego Aguilar, que ele é representante da América Latina na Alzheimer's Disease International. O Diego trabalha na Argentina como diretor regional para as Américas. Ele também atua no Conselho da Rede Argentina de Alzheimer e Demência e da Rede Argentina de Cooperação Internacional. É membro da Fundação León, uma das principais organizações do noroeste da Argentina, onde defendeu um dos primeiros planos subnacionais de demência na América do Sul. É mestre em Gênero, Sociedade e Políticas pela Flaxo, Argentina, pós-graduação em Gerontologia Comunitária e Institucional pela Universidade Nacional de Mar del Plata e bacharelado em Psicologia pela Universidade de Tucumã, na Argentina. Diego, seja bem-vindo. Thank you very much. I would first like to apologize that I'm not doing this in Portuguese. I promise that I'll learn a little bit more for next time. E fazendo esses comentários em português, eu vou tentar aprender português para poder fazer isso no futuro. Muito obrigado, Abrace e Febras, pelo convite para participar desse seminário. Trata-se de um seminário muito importante, o trabalho que vocês fazem também é muito importante, aprender a fazer esse tipo de evento em Brasília, que é uma cidade que sempre viu mudanças em termos de políticas. E eu gostaria de agradecer a OPAS por nos receber aqui. Podemos começar? Estamos prontos? Okay, so today I wanted Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre demência como uma doença não transmissível, que é algo sobre o qual temos trabalhado muito na ADI, né? E também com os nossos membros, não apenas na América Latina e no Caribe, mas em todo o mundo. Eu acho que trata-se de uma questão emergente, precisamos discutir isso hoje, porque muito certamente é uma estratégia que poderá nos ajudar a trabalharmos em relação ao futuro, temos um futuro melhor, especialmente no Brasil, né? Temos que ter uma pauta para isso. Então, um pouquinho sobre a ADI, para quem aqui não conhece a nossa organização, fomos estabelecidos em 1984 por 4 associações grandes de Alzheimer's, o Reino Unido, dos Estados Unidos, as associações também da Austrália, e também da canadense, todas essas 4 associações. E em breve a gente começou a crescer e começamos a adicionar membros de diferentes países. E agora estamos em 120 países. E no Brasil, o nosso membro oficial é a FEBRAS. E isso é realidade para vários outros países. Ao invés de trabalharmos com associações separadas, a gente trabalha com federações, como no México e na Colômbia. Então, a gente realmente trabalha com muitas outras associações e mais pessoas e mais famílias. Normalmente, os nossos membros são associações de Alzheimer's, que estão centradas nas famílias e nos cuidadores. Representamos os nossos membros em órgãos internacionais como a OMS, a ONU, a OCDE e outras organizações globais e regionais. Na América Latina, a gente trabalha bem
bem de perto com a OPAS. E todo mundo nos conhece porque a gente promove o relatório mundial de Alzheimer, que é publicado todos os anos. A maioria de vocês já mencionou esse relatório nas suas apresentações, ou vocês já leram, e a gente também faz o mês mundial do Alzheimer. E isso é muito importante porque a gente adquire momentum de todo mundo e os nossos membros fazem campanhas maravilhosas durante o mês de setembro. A gente tenta conscientizar as pessoas durante esse mês. A nossa visão é prevenção, cuidado e inclusão hoje para que tenhamos uma cura amanhã. Um pouquinho sobre a doença e as doenças não transmissíveis. Eu falei sobre isso mais cedo, mas na ADI a gente acha que a gente tem que mudar a nossa narrativa. E isso é uma mudança de lógica, uma mudança de paradigma. Por quê? Porque muito tempo a demência foi excluída dos planos de doenças não transmissíveis, das plataformas, dos orçamentos, das estratégias, e não há conscientização sobre a demência como uma doença não transmissível, ou a conscientização tem sido muito, muito baixa. Todo mundo fala da demência como outro tipo de problema, mas não como uma doença não transmissível. Na ADI, a gente está defendendo isso há muito, muito tempo. Normalmente a gente fala 2 anos, mas tem sido muito mais tempo que isso. A gente está defendendo a inclusão da demência como uma doença não transmissível na lista, há mais de 2 décadas, eu diria. E a gente percebeu que tem havido pouquíssimas mudanças até setembro agora de 2025. 2 coisas aconteceram. Primeiro, nós sediamos um evento em Nova York para a Assembleia Geral da ONU e nós focamos na demência como uma doença não transmissível, uma NCD, que é a abreviação em inglês, né? E o vice-ministro do Brasil se uniu a nós no painel, isso foi incrível. Também conseguimos o ministro da Indonésia, outros representantes da América Latina e além. E começamos a gente falou nessa reunião de alto nível, a gente falou sobre a visibilidade da demência como uma doença não transmissível. Então, historicamente falando, as doenças não transmissíveis, elas têm sido as grandes 4: doenças cardiovasculares, câncer, doença pulmonar crônica e diabetes, mas nunca a demência. Então, em janeiro deste ano, o nosso presidente e meu colega Luiz publicaram um comentário na revista chamada Nature Reviews Neurology e sobre os dados de mortalidade. Isso foi muito importante porque eles indicaram que a demência se tornará a terceira causa de mortalidade de mortes até 2040. Então é aqui que a narrativa mudou com a reunião de alto nível em Nova York e também com esse comentário que nós publicamos nessa publicação. Então, a demência é a maior causa de morte em mais e mais países, e veremos o porquê. Aqui nós temos o mapa, lá na ADI a gente ama esse tipo de mapa, mas esse mapa é da mortalidade por demência de 2040, e olha como é chocante, porque a maioria dos países, essa é a causa número 1 de mortalidade. A Cleusa falou sobre isso na sua palestra hoje de manhã. E eu acho que é algo que devemos prestar muita atenção. Então, aqui nós temos como uma causa de morte, é a causa de morte, a primeira causa de morte na Inglaterra, na Austrália, nesses países. Então, nos 2 de cima, em 20 países, em 3 países, em 20 países, em 38, 72. Aí você tem a primeiro lugar entre as 2 primeiras causas, entre as 5 primeiras causas e entre as 10 primeiras causas. Essas informações podem nos ajudar a entender por que a demência deveria ser urgentemente incluída como uma doença não transmissível, crônica. Então,
Para explicar isso, talvez a gente tenha que mudar o nosso foco e talvez tenhamos que começar a falar sobre a redução dos riscos e também sobre a gestão da condição. Estamos falando não somente de uma doença neurológica, como das vidas, da condição de vida que é preciso gerenciar para poder reduzir os fatores de risco. Isso tem um alinhamento muito melhor com abordagens tradicionais, as doenças degenerativas, que tem a ver com redução de riscos e gestão das doenças, e é muito interessante, pois acaba afrontando a questão do etarismo. E, de acordo com a enquete que fizemos no ano passado, que descobrimos que mais de 80% da população geral ainda pensa que demência faz parte do processo de envelhecimento. Então, começamos a incluir a demência e outras doenças ligadas à demência, e sabemos que elas estão presentes em nossa sociedade. Então, começamos a falar sobre uma intervenção que faz parte da vida e não é somente algo que atinge a velhice. As pesquisas apontam que mais de 55% dos casos de demência podem ser postergados e até prevenidos, e com múltiplos fatores de risco de demência, isso abre a porta para um planejamento estratégico. E é importante porque podemos compartilhar diferentes orçamentos e estratégias que fazemos com as NCDs. Então, vamos falar um pouquinho sobre como podemos fazer esse esse relatório, ou seja, apresentando para o nosso governo e um relatório demência como doenças não transmissíveis. Então, é preciso ver quais são os requisitos para o relatório para os governos e por que não deveriam incluir doenças não transmissíveis e a doença entre as doenças não transmissíveis. É importante ver também outras experiências prévias, como, por exemplo, na época do Covid, quando as doenças não transmissíveis acabaram caindo no esquecimento. E então é preciso incluir a demência entre as doenças não transmissíveis. Um pouco agora sobre os fatores de risco. Temos os 14 fatores de risco para reduzir a reduzir a propensão à demência, e é importante falar sobre a demência e as doenças e como uma doença não transmissível, pois quando falamos desses fatores, também vamos falar sobre outras doenças não transmissíveis que coexistem com a demência. Então, o que vem agora? Qual que é o próximo passo? Estamos desenvolvendo uma caixa de ferramentas das doenças não transmissíveis, que aconteceu esse ano, que foi incrível, pois alcançamos vários logros, conseguindo uma expansão do Plano de Ação Global e fizemos com que a demência fosse mencionada pela primeira vez na Declaração Política de Saúde Mental das Nações Unidas, e agora sabemos que precisamos fazer algo sobre todos esses logros, pois não queremos que eles simplesmente recaiam no esquecimento, e queremos que eles realmente se tornem algo expressivo nesses territórios, né? Que esses conhecimentos sejam transmitidos. Então, somos membros de associações que advogam e defendem essa questão das doenças não transmissíveis dos seus países, e é muito importante conseguirmos mais orçamento. O que tem acontecido ultimamente com os nossos membros é que, quando eles falam com os governos dizem que não podem permanecer esse orçamento, pois a demência é uma doença não transmissível. Então, o governo alega não poder ajudar com tal doença. Então, é preciso conscientizar os governos para
possibilitar maiores orçamentos. Também é possível trabalhar com redes, com atores diferentes de doenças não transmissíveis que estão lidando com outras questões que se encontram nessa rede, como, por exemplo, a questão da obesidade, diabetes, AVC. E podemos trabalhar conjuntamente no sentido de prevenir e desenvolver estratégias de prevenção. A Mariana e outros colegas mencionaram a questão do tabagismo, que também era uma questão preponderante, e eu acho que é uma maneira maravilhosa de tentar falar sobre demência, e não somente sobre essa visão que nós tínhamos, que se trata de uma doença que afeta apenas aos idosos, pois a demência não é uma doença que afeta apenas os idosos. Agora, falando um pouco sobre o avanço dos tratamentos e apoio às pessoas que vivem com demência, então, pela primeira vez na história, temos visto tratamentos inovadores que estão sendo aprovados em diferentes países, como, por exemplo, no Brasil. E desde abril de 2024, tivemos mais de 164 testes clínicos avaliando 147 medicamentos. Então, é uma situação massiva e é algo que precisa ser endereçado pela sociedade civil. De 154 testes, todos os agentes modificadores e testes com drogas que afetam o nível molecular, enfim, tudo isso é preciso. Mais importante, na verdade, é que o sistema de saúde esteja pronto para isso, ou seja, vendo a estrutura de saúde de cada país e vendo como é que podemos ajudar esses tratamentos a serem acessíveis, fazer com que esses tratamentos sejam acessíveis à população em geral, pois se não forem acessíveis, não será algo muito produtivo, né, termos esses tratamentos. Então, tem muitas perguntas que estamos fazendo constantemente sobre quais são os impactos, como esses tratamentos poderiam continuar sendo focados no indivíduo. Falamos muito sobre caráter de manhã e como ainda podemos ter os cuidados no âmago do tratamento, olhando a pessoa que vive com demência no centro do tratamento e não simplesmente se confundindo com diagnósticos, tratamentos, etc. Como um cuidador pode ser considerado como no centro de um tratamento e como os tratamentos não serão mais a solução, a 100% da solução. Ainda é preciso refletir sobre como as famílias vão continuar cuidando dos seus entes queridos. Então, essa aqui é toda a rede com 146 testes clínicos que estão em andamento, e é incrível, vejo que é uma revolução verdadeira. E como eu mencionei, é preciso pensar sobre o que está acontecendo com as famílias, com os cuidadores e pessoas que vivem com demência. E também temos a revolução diagnóstica, como o doutor Leandro mencionou, tem várias revoluções acontecendo. E nós ainda sabemos que muitos testes de diagnósticos, testes de memória, podem ser bastante impressivos, enfim, digamos, bastante assim, subjetivos e faltarem de precisão. Então, quando pensamos sobre diagnóstico, sobre a maneira na qual fazemos o tratamento, o diagnóstico, e precisamos fazer um diagnóstico centrado na pessoa. E lembrando que o diagnóstico não é o fim de uma caminhada, mas é o começo de uma caminhada. E é algo que requer apoio e diagnóstico, apoio de diagnóstico também de perto, e é preciso realmente refletir sobre como definimos o diagnóstico, como contextualizamos o diagnóstico nos nossos países e nas diferentes comunidades, e também se estamos falando sobre os sintomas e
outras possíveis categorias de risco, tem tantas perguntas que precisam ser respondidas e que também que precisamos nos perguntar qual vai ser a nova norma com essa revolução no diagnóstico. Como podemos vislumbrar essa revolução quando estamos implementando planos nacionais contra a demência? E é um momento muito especial, pois estamos todos pensando e refletindo sobre como vamos implementar um plano nacional de demência. E essas são as perguntas que precisamos nos fazer agora. O que é importante para as normas? O que deveria estar no âmago? O que é secundário? E eu gostaria de convidá-los todos para a nossa palestra de final de ano, que acontecerá no dia 10 de dezembro, e que trará um apanhado dos estudos ligados à demência, os planos nacionais. Vocês podem olhar o nosso site. E, por último, que eu gostaria de falar é a questão da reabilitação. Decidimos focar o nosso relatório de Alzheimer na reabilitação, pois pensamos que é uma área-chave que foi esquecida. Com todas essas revoluções que estão acontecendo, nos esquecemos da reabilitação. E nós pensamos que é uma área dentro do contínuo de cuidados de demência que foi esquecido. E a reabilitação é massiva. E se vocês lerem esse relatório, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes e esperançosos com tudo que podem aprender, porque, de fato, é uma míriade de estratégias que podem ser implementadas para trabalhar com as pessoas que têm demência, trabalhar com as suas famílias, seus cuidadores. E o que nos preocupa, na verdade, é que isso não tem sido oferecido de uma maneira proativa pelos governos e nem sequer pela sociedade civil. E eu também acrescentaria que é algo que não está sendo solicitado, demandado, pois as famílias não sabem da sua existência, as pessoas não sabem que uma pessoa que vive com demência pode, de fato, passar por um programa de reabilitação. Então, eu convido vocês a escanearem o código QR e a lerem o que nós estamos fazendo em reabilitação e o que os membros em todo o mundo estão fazendo nesse momento. E eu acho que tem muitas implicações para aumentar a demanda de reabilitação e com um diagnóstico muito mais precoce. Está tudo relacionado de alguma forma. Então, hoje, nós temos todas essas perguntas prementes e essas diferentes narrativas que poderemos contar e com as quais poderemos começar a construir conjuntamente, e é algo que é preciso ser construído de fato com o setor privado, com a sociedade civil, com o governo, e eu acredito que o trabalho das nossas organizações de sociedade civil, pelo menos na América Latina, é um trabalho incrível e geralmente está à frente dessas revoluções, dessas ideias. Entretanto, eu também acho que se a sociedade civil não se engajar, não fizer networking com a comunidade científica, com as universidades, com o governo, etc., ela não vai conseguir veicular suas mensagens e alcançar esses objetivos. Isso é muito importante para a sociedade civil, que ela se engaje, que ela trabalhe com outros atores e simplesmente, em vez de ficar isolada. E eu creio que essa troca de narrativa que estamos testemunhando poderá ser a solução para tantas dificuldades e obstáculos que estão acontecendo nas nossas comunidades e que temos encontrado nos últimos anos e que poderemos realmente construir uma solução, novas soluções, desenvolvendo um futuro mais esperançoso para as pessoas que estão vivendo com a demência. Muito obrigado. Diego, thank you very much for your presentation. Pela sua apresentação. Alguém teria alguma pergunta para o Diego?
Hi there. Saber estratégias para reabilitação, pensando em países muitas vezes que têm dificuldade. Ok. Em relação à reabilitação, né? Então, os tratamentos não farmacológicos, porque muitas vezes leva tempo, na verdade, não é apenas um atendimento, é a continuidade, muitas vezes, do atendimento dessas pessoas, e muitas vezes faltam profissionais, né? Então, como as recomendações mínimas, existe alguma recomendação que a ADI está fazendo em relação ao mínimo, ao acesso a essas pessoas aos programas de reabilitação? Well, it's a great question. É uma ótima pergunta. Eu acho que as abordagens não farmacêuticas são muito importantes, sobretudo na América Latina. Se nós olharmos e analisarmos o trabalho que os nossos membros das associações membros estão fazendo na América Latina, geralmente são a partir desta abordagem. Então, temos hospitais-dia, grupos de apoio, diferentes grupos de reabilitação e programas de reabilitação, de estímulo neurológico, etc. E eu creio que, geralmente, as famílias têm mais acesso a esse tipo de tratamentos que os tratamentos médicos e toda a panoplia de abordagens que estão aí à disposição no mercado. Entretanto, a América Latina é tão grande e vasta que muitas pessoas podem não ter acesso ou ideia que tais tratamentos existem. Então, e eu realmente concordo que sociedade civil e governo precisam trabalhar de mãos dadas, pois é a única maneira que vamos poder alcançar um maior número de pessoas. Geralmente, a sociedade civil tem muita inovação e o governo pode ter um alcance massivo na maneira de trabalhar. Então, o que a ADI diria é que é importante trabalhar juntos, de mão dadas, sociedade civil com o governo, para ter um alcance maior da população no país no qual estão trabalhando. Chris Butler, de Londres. Diego, eu tenho uma pergunta sobre como, em alguns países de alta renda, desenvolvidos com diagnósticos e tratamentos, estão realmente mudando a narrativa política e social. Como, em países nos quais esses avanços estão longe de se tornarem realidade, como transformarmos isso em algo que não seja algo negativo, que seja segregador entre os diferentes setores da sociedade, transformando esse elemento em algo que motive os governos a olharem, a vislumbrarem o futuro? É uma ótima pergunta, porque é algo que realmente está acontecendo. Estamos conversando com diferentes atores na América Latina, por exemplo, e vemos que a maioria deles estão contra essas abordagens médicas, farmacêuticas, e eu realmente creio que temos, de fato, de continuar conversando sobre como, apesar de podermos ter acesso a tratamentos médicos, farmacêuticos, nós também precisamos continuar a oferecer cuidados e a família no centro de tudo. Pois é uma maneira. E eu acho que muitas comunidades pensam que se você focar no tratamento farmacêutico, você não vai focar na família e nos cuidados. E eu creio que não é uma questão de escolher entre um e outro. Você pode trabalhar os dois aspectos conjuntamente. E as famílias, as comunidades, e que sabem muito sobre cuidados e sabem que é o cuidado que apoia as famílias e apoia as pessoas que vivem com demência. Então, se nós tivermos essas conversas e, de fato, tentarmos ajudar cobrindo essas lacunas entre cuidado e tratamentos farmacêuticos, aí, quem sabe, poderemos não demonizar os tratamentos
E isso ocorre muito frequentemente. Eu concordo que trata-se de uma questão muito, muito importante aqui na América Latina. Quando a gente conversa com diferentes atores, podem ser até universidades e até mesmo algumas pessoas do setor privado, é muito, muito difícil fazer com que eles pensem que os tratamentos médicos poderão ser algo bom e algo que irá transformar vidas e também o cuidado oferecido nessas e por essas comunidades. Olá, Diego, muito obrigada. Eu estava pensando sobre o DTM do Reino Unido, aquela rede de estudos randômicos, de ensaios. A gente pode usar isso? Bem, como sempre, quando a gente tenta pegar modelos de outras partes do mundo e adaptá-los à nossa realidade, a gente tem que pensar essencialmente não apenas como adaptá-los para a realidade brasileira ou latino-americana, mas a gente também tem que pensar sobre as necessidades e as realidades das pessoas vivendo aqui, que moram aqui. A única forma de fazermos isso é trabalhar no território, localmente. Você trabalha localmente. Você é um médico e muitas outras pessoas que estão trabalhando das organizações da sociedade civil, voluntários, etc. Precisamos ouvir de vocês. O que vai funcionar? Por que vai funcionar? O que não vai funcionar? E também quais são as necessidades mais importantes das comunidades que vivem aqui, que moram aqui, que sofrem todos os dias, que enfrentam problemas, etc. Então, eu diria que é mais uma construção que precisamos fazer, em relação a tudo, não apenas em relação a esse modelo, mas o plano de ação global. É um plano lindo, com 7 metas, etc. Mas será que isso vai funcionar no Brasil? A gente quer ter essas 7 metas no Brasil? Ou a gente deveria focar em 2 metas que são mais importantes para o que as pessoas estão passando agora? Também falamos sobre não apenas ter esse foco federal, mas o foco mais local, municipal, e eu concordo 100% com isso. É muito diferente estar no Rio Grande do Sul, estar no Rio de Janeiro, ou estar no Amazonas, ou na Floresta Amazônica. São comunidades muito diferentes, com realidades muito diferentes, então também temos que adaptar dentro dessas comunidades também, nos adaptar dentro dessas comunidades. Sim, vamos pegar esses modelos, eles são interessantes, mas depois temos que repensar, não apenas em readaptá-los, mas repensá-los. Talvez possamos ter algo melhor para o Brasil, para a América Latina. Obrigado. Thank you very much for your presentation. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora vamos começar a próxima mesa redonda. Muito obrigado.